o Atlético conquistou mais uma vitória, são 18 jogos agora de invencibilidade. O Atlético bateu 56 pontos no campeonato e só o Flamengo em 2019 fez 25 jogos com mais pontos do que o Atlético, ninguém mais. E nesse jogo contra o Santos, muita dificuldade para o Atlético, pelo bom jogo que fez o Santos no primeiro tempo, trouxe muitas dificuldades para o Atlético. O Galo com o Diego Costa no ataque, Hulk não jogou, está com um edema na coxa, é dúvida inclusive para o jogo do fim de semana contra o Atlético Goianiense, e o Atlético arriscando chutes de fora da área, com dificuldade para entrar. O Diego Costa teve uma possibilidade para marcar, acabou não conseguindo finalizar bem, e o Atlético ficou ali no 0-0 no primeiro tempo. Muito nervosismo da torcida pelas questões dos pênaltis que não foram marcados, e daqui a pouco a gente entra nesse capítulo à parte. Porque no segundo tempo o Santos fez 1-0 com o Raniel, vocês viram, só aumentou ainda mais a carga de dramaticidade no estádio, que o torcedor do Galo está na arquibancada, sabendo que o Flamengo está vencendo, o Atlético perdendo o jogo. E aí o Cuca, no intervalo, ele colocou o Nacho e o Sacha, que a perna do Diego Costa deu uma pesada, ele põe o Sacha no lugar. O Nacho começou no banco mais uma vez, entrou e entrou muito bem, sendo decisivo. 2 gols de pênalti e assistência para o gol do Nathan Silva, que precisava muito desse gol, foi importantíssimo para ele. Nathan Silva acabou falhando no jogo da Libertadores contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ficou muito marcado por isso, mas nesse jogo fez o gol da virada. E depois tivemos mais uma vez o Caleb, né, tendo uma boa participação. E é interessante a gente falar do Caleb, que ele sofre os 2 pênaltis, e nesse jogo ele entrou no lugar do Mariano. Quem foi fazer uma ala pela direita foi o Zaratio. Contra a Chape, o Caleb tinha entrado no lugar do Dodô para fazer a ala esquerda. Nesse jogo ele entra para jogar como meia junto com o Nacho. Então essas entradas do Nacho, do Caleb, que é o menino da base, foram muito importantes para o Atlético destravar esse jogo dificílimo, altíssimo grau de dificuldade pelo jogo que fez o Santos no Mineirão. E o Galo conseguiu somar mais esses 3 pontos. E é interessante se o torcedor pegar ali a tabela do Globoesporte.com e a gente chegar lá no final ali daquela linha da classificação, que a gente vê aqueles pontinhos, o pontinho verde que indica a vitória, o pontinho cinza que indica o empate e o vermelho que indica a derrota. Você vai ver ali Atlético e Flamengo, os dois ali, né, juntinhos, né, o Atlético primeiro e logo depois o Flamengo. E a gente vê nos últimos 5 jogos, quando o Atlético venceu, o Flamengo também venceu. Quando o Atlético empatou, o Flamengo também empatou. Então, nos últimos 5 jogos, a distância de 11 pontos se manteve, mas agora com 5 rodadas jogadas nessas partidas que eu citei, né? Cinza, verde, verde. É a sequência de bolinhas aqui na classificação do GE. Globo, que agora tem Fortaleza em terceiro, Bragantino em quarto e o Palmeiras em quinto, né? Foi nessa sequência de data FIFA, tanto debate, né, Mansur, sobre o Flamengo estar sendo prejudicado, se o Atlético também estaria sendo no mesmo nível, e os 2 times fizeram 7 pontos, os mesmos 7 pontos. Em 9 possíveis. Os mesmos 7 pontos. Por isso que eu disse que os torcedores dos 2 lados podem enxergar o copo meio cheio, né? O Flamengo não deixou desgarrar, porque de fato, especialmente nas 2 primeiras rodadas da data FIFA, Fortaleza fora, né? E a minha memória vai me derrubar agora. Flamengo, Fortaleza fora e Bragantino fora. Antes, né? Bragantino primeiro, Fortaleza depois. O Atlético enfrentou... O empate foi contra o Bragantino. Isso, o Atlético tinha jogos com Chapecoense e depois Ceará em casa. Chapecoense fora, Ceará em casa. Havia uma sensação de que podia desgarrar, né? Podia, em tese, a probabilidade maior de tropeço estava do lado do Flamengo. O Flamengo tinha times da parte de cima da tabela. E no seu pior momento de disponibilidade dos seus jogadores. Então, isso tudo criava uma incerteza. Não permitiu que o Atlético desgarrasse e a diferença aumentasse. Já o Atlético mantém essa distância que dá um certo nível de conforto, tem os 2 jogos menos do Flamengo. E tem um detalhe nessa disputa. O Atlético vai ao Maracanã para enfrentar o Flamengo antes do Flamengo cumprir os jogos a menos que ele tem. Com isso, se ele sai, por exemplo, do Maracanã com essa diferença intacta, ou até ampliada em caso de vitória do Atlético, até no aspecto mental do campeonato, ele cria um outro impacto, porque a gente vai estar entrando no mês de novembro, a final da Libertadores começa a se aproximar, e aí é absolutamente natural, inclusive, do atleta. Você olha para uma tabela, vê uma diferença que pode ser de 11, mesmo com os jogos a menos, ou eventualmente de 14 pontos,
e você vê no horizonte uma final de Libertadores, é natural que o foco ele acabe se desviando para a grande decisão. Agora, nesse meio, até esse confronto, ainda tem semifinal de Copa do Brasil para os dois, né? E aí vem o papel dos reservas, né, Aiello, nessas rodadas. Não dá nem para falar do papel dos reservas, a gente pensa no papel do elenco, né? Porque ontem, por exemplo, o Jaime acabou de descrever aí o que foi, né, a sequência dos acontecimentos no jogo, e o Nátio Fernandes foi decisivo vindo do banco de reservas. O Nátio, que evidentemente não é reserva do Atlético, é só uma questão de utilização, ele também está vindo de lesão. E aí você pensa que sai o Hulk e entra, né? Aí você, primeira notícia, sai o Hulk, aí você, meu Deus. Não, mas entra o Diego Costa. Então, né? Não é, já deixa de soar tão grave, né, Aiello? Quem tem elenco nessa hora, evidentemente, o segredo é saber usar.